vamos lá, vamos para a live de hoje. Sextou! Vamos começar aqui, esperar o pessoal chegar. Hoje vai ser uma live incrível. Vai ser uma live com a Lilian, né? A Lilian, ela faz parte do canal Prática da Mente. Nossa, um canal incrível, né? Tenho divulgado bastante ele essa semana, vale muito a pena. Segunda-feira vai ter uma palestra incrível, né? Se inscreve, participe lá, vai ser muito legal. Tá? Vamos esperar o pessoal chegar, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar. Inclusive amanhã, a live que ia ser ontem, né? Com o Alex Hobbs, que acabou não tendo com ele, porque o Alex teve problema de internet, vai ser amanhã, tá bom? Deixa eu chamar a Lilian aqui. Aí, vamos lá, vamos começar. Sempre esse troço tá virado, ô meu pai. E aí, dona Lilian? Eu vou botar aqui já os corações pro pessoal compartilhar o coraçãozinho. Quem foi entrando. Como é que faz isso? Você vai lá na que tem umas estrelinhas aí no teu. Em algum lugar tem 3 estrelinhas? Ah. Então, aí você Não, no meu não tem. Tem sim. Ah, tem aqui. Aí você em cima, aí tem estrelinha, tem coraçãozinho. Olha só, tá vendo? Você vai mudando aí, coloca o que você quiser. O André, lembra que o André estava brincando ontem? Aí você ficou... Não, entendi. Espaço. Ah, aqui são os filtros. Isso. Ah, era aqui que ele estava mexendo ontem? Ele estava mexendo. Ele é danado. Tá vendo? Diz que não entende nada de informática, mas sabe pulsar. É mesmo. Aqui, ó. Olha o que ele colocou ontem aqui. Aí você pode botar... Aqui são os filtros. Vou procurar. Você vai ver que tem aqui. Boa noite. Eu tenho fone, mas meu Fernando, fone... tudo bom? Peraí, deixa eu tô me endireitando aqui. Deixa eu endireitar o fone, que parece que o fone, eu não sei porquê, não tá. O que é esse fone? Eu vou... Opa! Aí, a Junita, ó, colocou até colar hoje para fazer a live, passou batom. Hoje, na verdade, o dia hoje foi agitado. Eu fui pra rua, hoje fez um calor danado e agora choveu. Aqui tá chovendo aqui também. Caiu um pé d'água aqui, agora há pouco, né? Mas quando eu tava na rua, não, tava mó sol, um calor. Eu pensei que eu fosse derreter de tanto calor. E o janeiro, quando esquenta, esquenta, né? Deixa eu ver se agora eu consigo botar. Me ouvindo? Maria chegou também. Boa noite, Maria. Aí. Tá enquadrado direitinho? Lilian. Vamos esperar um pouco mais o pessoal chegar, né? Sim, eu hoje, você sabe que eu botei num suporte aqui meio doido, que o negócio tá balançando. É que eu não queria que ficasse baixinho. Também, você viu que o fundo aqui tá branco, porque os vizinhos começaram a fazer festa. Aí eu não posso abrir a janela, então eu tive que improvisar aqui um lugar novo para fazer a live hoje com você. Na verdade, eu comprei um outro suporte, esse outro suporte eu ainda estou me adaptando a ele, né? Então ele está meio oscilando, né? Eu tive que botar esse fone branco, porque o preto, não sei porque, não está conectando direito no meu celular. Eu gosto mais de usar o fone preto. Engraçado que eu não estou vendo ninguém aqui para mim. Para mim está aparecendo todo mundo entrando. Não sei porque não está aparecendo comigo. Parece para você aí que vai entrando? Ninguém. Ninguém. O que será? Você não fechou, você não tem que diminuir essas estrelinhas aí para você poder ver? Não é isso não, é alguma outra coisa. É o que eu estou te falando, a conexão aqui, às vezes, não deixa eu ver as pessoas, entendeu? Eu vi que entrou Orlando, entrou Raquel Benayon e uma amiguíssima minha, maravilhosa. Então você está vendo. Não, mas eu tive que clicar.
Hein? Eu tive que clicar aqui para poder ver, entendeu? Ah, Ô, tá. Raquel, se você puder, assiste, Raquel, porque você vai gostar. O Irmo, ele não pode ver seus pés. Se ele vê seu pé, ele sabe da tua vida. Ele faz leitura do pé. Pela leitura do pé, ele te ajuda a resolver várias questões. É muito bom. É um excelente terapeuta de Campinas. Dá para fazer atendimento online, entendeu? Assim, dá para só fazer a leitura, né, Irmo, online, né? É, Porque só leitura. o Não, aí tratamento não, tem que porque ser presencial. quase não verbal não tem jeito, né? Lilian, fala pra gente um pouquinho de você. Você é terapeuta, que área você trabalha, como é que você, o que que é a sua especialidade? Então, eu sou uma terapeuta. Olha, o mais entendível é falarmos hipnoterapeuta, apesar que muitas pessoas falarem que hipnoterapeuta não é certo, porque dizem que não existe, mas é o usual, né? É o que nós usamos. Eu gosto de dizer que eu sou psicoterapeuta, porque eu trabalho com várias terapias utilizando a hipnose, né? Então, eu atuo mais com a hipnose clínica mesmo. Gosto muito de. Tem várias formações aí na hipnose, né? Faço atendimento online e presencial. Inclusive, hoje eu fui ver um espaço em Copacabana, aqui no Rio, Ah, porque tem muita tá. gente de Copacabana me pedindo, entendeu? Eu normalmente atendo na Tijuca, mas tem gente de Copacabana pedindo, então o que eu fiz? Eu fui ver um espaço em Copacabana, muito bom, gostei muito do espaço, e eu vou passar a atender lá também. Então, faço atendimento presencial e online, e aquele negócio, eu trabalho também, é como você, a hipnose, a terapia de modo geral é um vício, né? Uma cachaça, vamos dizer assim. Você vai fazendo uma, faz outra, aí vê que dá para juntar uma outra coisa, e aí você junta mais uma, e o teu atendimento vai ficando mais requintado, vai ficando mais especializado, mais rápido, até porque eu gosto de fazer isso, por isso que eu estudo tanto, né? Porque eu gosto que a pessoa atendida, o cliente, não fique dependente de mim, do meu atendimento. Eu gosto que ele venha com as questões dele, ajudo a olhar, resolver as questões, para que ele caminhe sozinho, orientando ele para que ele possa caminhar sozinho, né? É claro, eu tenho alguns clientes que eles gostam de vez em quando, fazem um atendimento ou outro para manter o equilíbrio, porque a gente precisa, né? Nós terapeutas temos esse vício de fazer terapia, né? Então, O na terapeuta mesmo verdade, ele tem esse vício. olha Ah, que coisa louca. Eu quando atendo, né, eu falo, olha, né, são 5 sessões, o pacote com 5 sessões, então são 5 oportunidades que eu vou ter para te ensinar transe hipnótico, o que como entrar, como sair, como gerenciar isso dentro de você e tudo mais. Depois disso, você não precisa mais de mim. Você vai ouvindo, por exemplo, os áudios de auto-hipnose do meu canal, você vai entrar em transe, tal, papapá, papapá, né? Geralmente acaba a última sessão, os dedos dos pés estão retos, está tudo certo. Então, o que ela tem que fazer? Manutenção. Uma vez, por exemplo, o que eu falo para todos, né? Que tem grau hipnótico alto. Quem tem grau hipnótico alto tem que ter uma vigilância maior. Então, tem que ter uma constância maior, né, com os exercícios. Quem tem um grau hipnótico um pouco mais baixo pode fazer umas 2 vezes por semana, uma vez por semana. Mas quem tem um grau hipnótico alto é 3 vezes a semana no mínimo, né? Não pode bobear. uhum. Passa 3 meses, a pessoa entra em contato, fala, e aí, tudo bem e tal, não sei o quê, manda uma foto do pet, como é que tá? A hora que eu Já te- olho tudo torto, eu falo, pô, você tem feito os áudios? Ah, não tô tendo tempo, não tô... Tudo bem, só que assim, você vai ter que fechar um novo pacote futuramente e é mais um dinheiro que você vai ter que despender porque você não deu continuidade numa coisa que estava em ordem. Né? É a mesma coisa de lavar um carro. Você manda lavar o carro. Depois, se você só dá aquela manutençãozinha, beleza, você fica com o carro limpo 2, 3 meses antes de você precisar mandar lavar de novo. Agora, se você não dá manutenção nenhuma, 15 dias depois você tem que mandar lavar de novo, entendeu? Então não tem muita. é. O que acontece, irmã, é que as pessoas esquecem que terapia, na verdade não é terapia, o autocuidado, ele é como um banho, né? Você não toma banho todo dia? Então, autocuidado é isso, é você estar se cuidando diariamente, o tempo todo. Você está sempre, é o orar e vigiar.
e várias outras. Vigiai e orai. Primeiro vigia, depois ora. É verdade. Vigiai e orai. É verdade, é vigiar verdade. vem em primeiro lugar. Eu falo isso para todos os clientes também. O vigiar já vem em primeiro lugar porque é o mais importante. Você vigia e aí ora. E enquanto ora, vigia também. Entendeu? Ou seja, a vigilância não é para bobear, porque quem é sonambúlico ele tem uma sensibilidade maior. Então ele entra num ambiente um pouco carregado, um ambiente que teve uma briga, um ambiente mais que tem pessoas em conflito, ele absorve aquilo. Né? E se ele não fizer assim, o trabalho de chegar na casa dele, colocar o áudio de auto-hipnose, ou não precisar do áudio, mas entrar em transe hipnótico, dar uma vasculhada, ele vai acabar se prejudicando no decorrer dos dias aí por causa disso, entendeu? Ir num hospital, ir numa igreja, eles pegam, não tem jeito. É verdade. Agora você sabe. Deixa eu fazer só um comentário. Eu não estou vendo nenhuma escrita aqui. Então, se alguém escreveu alguma coisa e comentar, você me fala, porque eu não estou lendo. Eu não consigo, porque não aparece. Escreveu dupla de terapeutas incríveis, agora ele escreveu vigilância constante. Isso, vigilância constante. Então, assim, eu não tô vendo, então, assim, qualquer coisa você me fala. Mas, assim, o Irma é muito importante e nós, terapeutas, normalmente o ideal é nós dobrarmos essa vigilância e esse autocuidado, porque nós, a partir do momento que nós orientamos outras pessoas, nós temos uma responsabilidade até maior, porque nós temos que cuidar da gente e cuidar daquela pessoa que chega, né? Até para a gente também não ficar prejudicado, porque às vezes você vê que tem alguns terapeutas que não conseguem ter a continuidade porque eles não se cuidam, né? Então, é muito importante nós nos cuidarmos também. Eu falo muito isso para o pessoal. Sempre. Às vezes, hoje, graças, né, à espiritualidade, eu estou aí estudando os psicodélicos, estou estudando principalmente o cogumelo mágico, que é a psilocibina, né? Então, assim, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, eu me dou o direito de acessar esse tipo de conhecimento que eu tenho, né, usado dos produtos e conseguir, né, ter insights maravilhosos. Então, quando não tinha esse recurso, eu usava ou a ayahuasca ou eu usava o áudio de auto-hipnose. Também funciona numa boa, entendeu? Então, assim, são ferramentas que estão aí, tá no YouTube de graça, né, os meus áudios. Então, assim, eu uso. Tanto que eu falo para meus clientes, gente, eu uso. Por que vocês não podem usar? Né? Nós estamos praticando porque, né, o cliente não praticar, né? Às vezes a pessoa acha que não precisa, já está pronto, fiz a terapia, acabou, estou curado, né? Por isso que a gente diz que não usa o termo cura, porque não existe cura por isso, porque você está sempre em exposição, então você está sempre, vamos dizer, entre aspas, correndo o risco de entrar naquela situação. É como quebrar um braço. A pessoa, quando quebra um braço, ela fica curada? Sim, quebra, ficou curada, em termos, porque se ela tropeçar de novo e quebrar, ela vai quebrar de novo, se correr o risco, né? E terapia é a mesma coisa, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação. E conta pra gente, você foi parar aí num congresso de psicodélicos aí no Rio de Janeiro? Sim, né? Claro. Como o que você achou da sua primeira experiência com a turma dos psicodélicos? Olha, aí? Eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que um terapeuta, um profissional que trabalha com as pessoas, ele deve estudar sempre e conhecer o maior número de terapias e possibilidades possíveis, porque o ser humano ele é muito, assim, diverso, né? Ele tem muitos tentáculos, muitos caminhos para a gente acessar. E aí eu fui, quando você me falou que ia ter um congresso aqui no Rio de Janeiro de psicodélicos, eu fui lá para ver, para conhecer, aprender, né? Como funciona, o que é, porque você quando aprende algo, você consegue caminhar, né? Você quando olha o GPS, o mapa antes de ir para o local, você vai com mais confiança e entende melhor qual é o caminho
melhor, o caminho mais curto, o caminho com menos buraco, né? E assim com relação às terapias. Eu fui lá conhecer e achei muito bom. Estão fazendo estudos muito interessantes, muito sérios, com relação aos psicodélicos. Eu acredito que quem tem, principalmente aquelas pessoas que têm aqueles problemas mais difíceis de ser solucionado, como determinadas depressões, até mesmo vício. Eu fiquei impressionada, eu tenho uma pessoa lá, não sei se de repente o Pedro, Guedes, eu não lembro agora se é Pedro ou Paulo o primeiro nome, mas o Guedes, ele é uma pessoa que eu conversei e que ele mesmo conta a história dele, ele tinha um problema sério com o vício, né? Que é uma coisa, você sabe que isso daí hoje em dia nós já sabemos que é algo que já vem na genética de determinadas pessoas, né? É uma loteria, a gente não sabe quem é que tem, quem não tem, porque numa família pode ter ou não ter. E ele conseguiu, através da utilização da psilocibina, não ser mais dependente do álcool. Então, e ele não precisou fazer ele fez uma utilização terapêutica. Agora, veja bem, utilização terapêutica. O que é utilização terapêutica? É quando você utiliza dentro de um protocolo de quantidades de acordo com o teu objetivo e de acordo com o teu perfil, o teu biotipo físico. E você é orientado com um profissional que estudou. Não é você chegar e falar assim, não, eu vou tomar isso aqui e vou resolver meus problemas. Não, não funciona assim. Por isso que algumas pessoas criam mais problemas, porque elas tomam sem orientação, sem direção. E hoje os cientistas estão tendo isso, né? Hoje no Brasil não está ainda liberado a terapia com psicodélicos, né? Na verdade, nós estamos em fase de pesquisas no Brasil. Então, aqui no Brasil, em tese, não se pode ter terapia psicodélica. Porém, algumas pessoas estudando já sobre os psicodélicos, tendo acesso às informações, estão fazendo uso, né, dentro de um protocolo que está sendo desenvolvido aí nas pesquisas. Então, se você tem acesso a esses protocolos, tem acesso a essas pesquisas e faz com seriedade, sim, tem muita gente se beneficiando já com respostas incríveis para os problemas que elas tinham. Mas, volto a falar, ainda está em fase de testes, ainda está em fase de pesquisas, não é algo que está liberado, né, para a gente usar. Tirando a ibogaína, se eu não me engano, que está liberada, né, os outros não. E agora vamos fazer uma lembrança aqui. Eu vou fazer uma lembrança aqui. Além do estudo, tem que ver a pessoa que está trabalhando e vendo isso. Porque, por exemplo, o Irmo, ele é um terapeuta qualificado, ele é advogado também, porque tem gente que não sabe, porque o que acontece, tem muitos terapeutas que têm, né? O Irmo, ele é advogado, então ele sabe a parte legal da utilização. Eu acho importante ressaltar isso, Irmo. Além dele ser um excelente terapeuta, com hipnose não verbal, com a leitura dos pés. Inclusive, ele está com um excelente curso aí para você que é terapeuta, ou você que quer conhecer, até como autoconhecimento, fazer esse curso. Eu indico, porque você vai ter um autoconhecimento, né, e ajuda a pessoa. E ele tem um livro também, né? O teu livro também é um livro maravilhoso. Diga-se de passagem, um livro, como o André fala, robusto, mas um livro muito bom. Então, quem quiser conhecer, não vai perder o tempo, porque ele realmente é um profissional qualificado. Quando nós estamos falando de psicodélicos, nós estamos falando depois de um estudo, uma pesquisa, tem realmente artigos científicos. Nos Estados Unidos tem alguns lugares que já estão, eles estão aos poucos nos Estados Unidos liberando, né? O Oregon, se não me engano, no Oregon já liberou, agora em 2023, a psilocibina. Então assim, aos poucos está sendo feito esse estudo e está sendo feito essa liberação. Agora aqui no Brasil realmente não é. A tendência é ser liberado o uso
para terapias, para tratamentos. Eu acredito que no futuro próximo nós vamos ter essa ferramenta aí para auxílio das pessoas, né? Bem próximo, tá? Mas assim, hoje, o que eu tenho feito de pesquisas, né, particulares, é assim, o uso, por exemplo, de as pessoas chamam de mini dose, né? O que seria? Tem a microdose, que é uma dose imperceptível, que seria, vou falar da psilocibina, de 100 a 150 miligramas de psilocibina, né? Então, assim, do cogumelo, né? Não na psilocibina em si, mas só do cogumelo. Então, você nem sente, né? Você toma aquilo, mas não sente nada. A mini dose, você já sente alguma coisa, né? Não chega a ser uma dose alta, que você vai ter, assim, tem as mirações, mas é uma dose que você sente que você está diferente. Fica meio, a sensação é que estou meio bêbado, né? Mas você sente. Então, assim, ela já faz um efeito que é notável para a pessoa que tomou, né? A hipnose não verbal com essa mini dose traz uns resultados muito bons, né? E, assim, eu acabei fazendo umas pesquisas a respeito disso, porque quando eu fiz o curso do Antônio Carreiro em 2016, o Antônio Carreiro falava muito da ayahuasca, porque ele fez uma pesquisa com a ayahuasca, porque ele queria comprovar que as mirações com a ayahuasca era a mesma que a pessoa tinha durante o transe hipnótico. Então, ele falava que quem tem dificuldade em acessar o transe hipnótico que deveria tomar ayahuasca, porque daí quebraria os bloqueios, né? E ele falava que era idêntico. E as pesquisas deles, assim, ele tem essa pesquisa publicada, é bem legal essa pesquisa dele, é uma pesquisa já antiga, mas com ayahuasca, né? E eu quis ver se isso dava certo com a psilocibina, com o cogumelo mágico, e dá muito certo. A diferença do cogumelo para a ayahuasca é que a ayahuasca pode ter efeito rebote muito forte, que é ou você ter ânsia de vômito, né, e colocar para fora via oral, ou você ter um desconforto estomacal e colocar, né, para fora por baixo. E o cogumelo não causa nada disso. Então, E é uma dose, não é tomar continuamente, né, Irma? É bom lembrar isso. É um tratamento, é um período. Assim, isso, é um tratamento e não é uma coisa que você toma todo dia, uma coisa que você toma toda semana, não é isso. Mesmo porque você nem vai conseguir, entendeu? Não é um negócio, assim, quando você está trabalhando hipnose, por exemplo, uma vez eu estava lendo um livro do Jean-Yves Leloup e ele falou uma palavra que eu achei incrível. É uma palavra chamada numinosa. Numinosa. A hora que ele falou aquilo, ele falou assim, o que é luminoso? É uma sensação que é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela te leva ao êxtase e ao mesmo tempo que você está em êxtase, você está fodeu, entendeu? Então, não é uma sensação que você quer ter toda hora. Ela é incrível, traz insights, tá, vamos de novo? Ah, não, depois. Entendeu? Então não é uma coisa que é, assim, por mais que as pessoas falem, é legal, o uso, né, que eles chamam de uso recreativo, tal, mas se você abusar na dose, você vai ter, aí se deparar com o seu inconsciente e ele vai trazer coisas que você não quer, entendeu? No meio de uma festa, de repente trazer lembranças de quando você teve uma passagem dolorosa na sua família, você vai entrar em crise de choro no meio de todo mundo e não vai ser bem bacana, né? Aqui, a Raquel perguntou qual a substância usada no Santo Daime. O Santo Daime é usado a ayahuasca. Tá? O Santo Daime é a ayahuasca. Que dá o rebote, como você falou. A pessoa fica enjoado, a pessoa normalmente tem algumas reações até mais chatas do que enjoo, do que vômito. Porque assim, a ayahuasca, ela entra no seu organismo, irrita a parede do seu intestino e faz seu intestino produzir DMT, que é dimetiltriptamina, que é a mesma substância que tem bastante em sua glândula pineal. Então você tem as mirações por causa disso. Só que como irritou o intestino, você não sabe para onde vai sair o negócio, entendeu?
É. O cogumelo já tem um outro efeito. Ele já tem um efeito serotonérgico sem ativação também serotonérgico, porque a ayahuasca também é serotonérgica, porém o cogumelo não irrita o intestino. Então você não tem esse efeito rebote. Então, para terapia, né, no set terapêutico, que você está ali com a pessoa em transe, é melhor o cogumelo, porque ela não tem que se levantar e ir no banheiro. É verdade. Tem que interromper o transe hipnótico para ela ir. E depende da pessoa. Aí eu acho que vai depender muito da pessoa, as reações. O cogumelo, então, normalmente... Raquel, peraí. A Raquel perguntou aqui, costuma viciar, certo? Então, Raquel, o grande benefício dos psicodélicos, que é por que ele explodiu os estudos? Porque o psicodélico não vicia. Não vicia. Entendeu? Ele perde o efeito, inclusive, se a pessoa ficar usando com constância, né, Irmão? Exato. É assim, ó. Os psicodélicos, se você usar todo dia, o seu corpo cria uma resistência tão rápido a eles que ele vira comida. Você não vai sentir mais nada. Né? E muito rápido mesmo. Os psicodélicos mais seguros são a psilocibina, a ayahuasca e o LSD, por incrível que pareça. Né? Então, não existe, por exemplo, documentação científica ou relatos científicos de overdose de psilocibina, LSD e ayahuasca. Tá? Então, eles são tão seguros que nem isso tem relato. E olha que teve, assim, no curso que eu fiz, tem uma dos casos que foram registrados, foi o seguinte: um cara, ele vendia cocaína. E também, junto com a cocaína, ele vendia o LSD. E ele catou o LSD e separou da cocaína. A namorada dele chegou, achou que aquilo era cocaína e cheirou. Então ela cheirou uma dose 100 vezes maior do que ela precisaria, do que ela teria que cheirar, que ela teria que usar, né? Então o que aconteceu foi que ela ficou 3 dias, sendo que no primeiro dia ela teve expurgo via oral e anal, né? E passou assim admirações loucas, não saía e nesse estado. No segundo dia parou os expurgos e no terceiro dia ela voltou ao normal. Então assim, nem com uma dose cavalar, né, houve dano severo àquela pessoa, tirando esse desconforto que o corpo teve que produzir para eliminar o excesso, né? Então, assim, os psicodélicos, quando são tomados em excesso, a parte em excesso geralmente é eliminada pelo nosso organismo sem maiores problemas. Eu estou falando de psicodélicos naturais, né? São os mais seguros. Os mais seguros. Tirando o LSD, que é semi-sintético. Realmente, os estudos hoje estão bem avançados e, assim, eu te confesso que eu acredito que vai demorar muito essa liberação, afinal de contas, a pessoa acaba se libertando de muitos medicamentos, né? Quando ela faz a terapia, né? Pessoas que têm problemas, como nós comentamos anteriormente, de uma depressão grave, né? Uma depressão severa e outros transtornos mais. Então, ele é muito bom. Claro que isso tudo é como nós falamos, terapeuticamente, com orientação. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então, por isso tem que ter a orientação. Sim. E a mesma coisa a hipnose, que nem eu trabalho com a hipnose não verbal, né? Então, pessoas que têm problema de abuso sexual, por exemplo, é mais complicado a hipnose não verbal, porque envolve toque, envolve contato, envolve acolhimento, né? E essa questão do acolhimento é um grande problema também. Por quê? O acolhimento dentro do transe, né? Assim, tem vídeos meus, graças a Deus, no YouTube, que nem tem o Renato Troglou. O Renato Troglou é um cara de 1,80 m e poucos de altura, enorme, e eu tô com ele no colo. Ele tá em transe e eu tô com ele no meu colo. Então imagina um tamanho daquele e eu encaixadinho em mim.
Porque é o acolhimento. Ele tinha uma passagem na vida dele que precisava daquilo. Né? Então, assim, esse tipo de acolhimento, dentro da hipnose não verbal, segue um pouco a linha haitiana. A terapia haitiana, ela trabalha as couraças, a soltura das couraças e reestruturação de couraça. Ou seja, reestruturação de contato. Né? Então, você, muitas vezes, dá toque no rosto, põe a pessoa em posição fetal, faz cócega nos pés, faz carinho na bochecha, faz cócega na cabeça, solta os olhos. Então, envolve um contato muito forte. Envolve um imprint, envolve uma interdependência das duas partes. Né? Então, as pessoas que têm um pouco mais de problemas com relação a traumas, principalmente traumas de abuso, eu não recomendo a hipnose não verbal, por exemplo. Porque a memória fica toda no corpo, né? Então isso traz realmente... É mais delicado mesmo, né? É aquele negócio. Por isso que é importante o terapeuta saber vários, né? Essa hipnose que eu estou falando, da hipnose não verbal, junto com a linha haitiana, é uma técnica que eu, Irmo, uso. Tá? Eu já vi hipnose não verbal, que a pessoa só derruba a pessoa lá e fica longe. Entendeu? Tem efeito? Tem efeito. Ajuda? Ajuda. Mas de soltar couraça e tudo mais, isso aí, gente, isso aí tem que ter toque, você tem que soltar, você tem que mostrar para a pessoa que aqui está tenso, então você tem que tocar o lugar, você tem que ter um imprint. Isso é a minha opinião. Então, quem procura hipnose comigo, eu explico tudo isso, né? As sessões são gravadas, eu mostro para a pessoa como é, ela faz uma sessão free para ver se ela gosta, e se ela gostou, aí fechamos o pacote. Muito importante o entendimento de como é a sessão, né? Por isso que é importante também o terapeuta, por isso que eu falo com você que eu fui conhecer os psicodélicos. Eu acho importante o terapeuta ele conhecer as terapias e utilizar a terapia de acordo com o cliente. Porque, como você falou, você sabendo qual terapia utilizar e conhecendo a terapia, quando o cliente chega, você utiliza a correta. Então, por exemplo, eu acho muito interessante a leitura dos pés que você faz, porque quando a pessoa chega, ela relata a situação dela, tem a queixa dela, você, através da leitura dos pés, você já vai ver qual é o tipo dela, como que ela é reativa, como que ela age. E aí você vai saber até que terapia ou que caminho seguir. Então, eu acho isso bem interessante. Porque assim, agora a ansiedade é a palavra da moda, né? Então as pessoas chegam lá pra mim e falam assim, eu sou ansiosa. Aí eu olho o pé dela, dedo curto. Eu falei, filha, ansiedade é um medo futuro. É um medo subjetivo, porque chega a beirar o medo de ter medo. Tem uma música que até tem o medo de dizer medo do que, sabe? Porque é um medo que você projeta sobre um medo que você pode ter medo. Então, é subjetivo. Dedo curto é prático objetivo. Então, ela não tem ansiedade, ela tem irritabilidade crônica. Né? O tempo, a noção de tempo de uma pessoa é proporcional ao tamanho dos dedos dos pés. Então, o dedo longo tem o tempo biológico. Então, ele come quando ele tem fome, ele acorda quando ele acabou o sono, ele vai dormir quando ele tem sono. Ele segue um ritmo, um ritmo circadiano. Quem tem dedo do pé curto segue o ritmo cronológico. Aí você fala assim, qual a maior prova disso, irmão? Simples. Pega uma pessoa dedo curto, fala para ela assim, o seu horário de almoço, a partir de amanhã, é das 10h30 às 11h30. E vai com ela. Você vai ver que ela vai almoçar esse horário, comer como se ela teria comer normal. Ela vai comer. Você deixa ela 3 dias nesse horário, chega depois e fala assim, seu horário mudou para as 2h30, às 3h30. Você vai ver que ela vai comer do mesmo jeito. Agora, chega para uma pessoa dedo longo e muda o horário dela. Ela vai sair para almoçar, mas ela não vai comer. Entendeu? Ela vai fazer o horário, mas ela não vai comer, porque ela não está com fome. O dedo curto, não. Como ele é prático e objetivo, é para comer, é para comer. Não interessa se eu estou com fome, se eu não estou com fome. É para fazer. Entendeu? Então é bem bacana a hora que você começa a observar isso. Né? Vai no restaurante, começa a olhar o pé da pessoa lá e ver a bichinha batendo um pratão
às 11 horas da manhã. E às vezes Você você vê tá ela ali para chegar 3 isso. horas da tarde, porque é o horário que deu. E tem que comer. É o horário que deu para sair, eu vim comer. E é o horário que ela tem fome. Agora, como é que ela tem fome sempre no horário que você determinou para ela? Uhum. Estranho, né? É bem interessante, né, Irma, esse negócio da característica da pessoa, né? Porque aí você se conhecendo, você também já vai saber aonde você vai ou com quem você lida. Você conhecendo o outro também, você vai saber se posicionar, vai saber se realmente ele está ansioso ou se ele está sem paciência, né? Que na Que nem verdade não é umas ansiedade. perguntas simples que eu viro para a pessoa. Fala assim, você tem cócega no pé? A pessoa fala assim, tenho. Ou, tenho pouca. Mas tenho. Tá, cócega no pé é trauma gestacional. Então significa que na vida adulta a brincadeira infantil te irrita. Então isso tem que ser tirado, tal. Né? Ah, dedos médios. Então, Raquel, dedo normal para alguma coisa, seria normal para curto, normal para longo, né? É emocional. Então, se é normal para curto, ele é emocional prático. Se é normal para longo, ele é emocional mental. Né? Porque o normal, o dedo médio, ele sempre vai ser médio para alguma coisa. Ou é médio para curto ou é médio para longo. Né? Então, essa faixa dos dedos médios é o que tem mais gente. E por usarem os mesmos centros, se compreendem bem. Se uma pessoa tem o centro emocional, seja no primeiro plano ou no segundo plano, ela entende todos os emocionais. Agora, se uma pessoa tem o centro racional e intelectual, ela não consegue entender o centro mental. Né? Que nem dedo longo, todas as unhas pequenas. Ele é racional, ele é mental e ele é prático. Então ele não consegue entender o emocional. Mas se a unha dedão encravar, aí que não entende mesmo. Entendeu? Então é bem complicado isso. É verdade. Né? Que nem dedão, a pessoa que tem o dedão com a unha encravada, geralmente tem dor de cabeça muito nessa região da testa. Então quando você chega uma pessoa, eu tenho o dedão do pé com a unha encravada. E você tem muita dor de cabeça aqui? Tenho. Como é que você sabe? Porque é a região do córtex pré-frontal. Você torra o seu córtex pré-frontal. Porque você não pensa só o que vai falar, mas como vai falar. Você Pensa muito, joga né? xadrez o tempo inteiro. Então você trava muita coisa na garganta. Você se preocupa demais com a imagem que você está passando para mim. Então, numa dessa, você vai quebrando ali a pessoa e mostrando para ela que existem essas maneiras. Tá aí uma coisa difícil Sim. é eu ter unha engravada, sabia? É muito Então, difícil. tá mais difícil. Porque assim, o encravada tá ligado a travar as coisas na garganta, né? A engolir sapo. Acho que nem outra pergunta que eu faço bastante. Você acha o seu pé sujo, nojento, fedido? A pessoa fala assim, eu não gosto que mexa muito no meu pé. Ou falar, não, para mim tudo bem. Falar, então você ficaria confortável de tirar o sapato e deixar eu pôr a mão. Não, né? Então, esse não, né? É a mesma coisa que você falaria com a sua genitália. Então, toda sujeira que você vê no pé, todo desconforto que você vê no seu pé, você também vê na sua própria genitália. Porque os dedos dos pés e a genitália estão conectados no seu córtex somatosensorial. Isso já é um estudo de neurociência do professor Ramachandra, né? Ramachandran, desculpa. E ele mapeou o córtex somatosensorial e descobriu. Né? Se você for estudar o homúnculo, você vai descobrir isso. Você tem bocão, você tem olhão, né? Você tem mãozona. Principalmente quem é sinestésico. Dedo curto é sinestésico. Dedo curto, você está falando com ele que quer pôr a mão no negócio. Dedo longo, você está falando com ele, mostrando, ele só olha assim, ele não põe a mão. Ele põe as mãos, ele tá para trás, às vezes. Mas dedo curto, não. Dedo curto tem que pôr a mão. Tem que pegar. Interessante isso, né? E isso aí é proporcional ao corpo, porque as pessoas às vezes acham assim, não, eu sou pequeno, eu sou grande. Às vezes a pessoa é grandona, mas tem o dedo curto. Às vezes a pessoa é pequenininha e tem o dedo longo, né? Não quer Exato, não tem dizer. nada a ver com o tamanho. Não tem nada a ver com o corpo. E é muito interessante que nem essa semana passada não, porque hoje é sexta-feira ainda. Teve uma pessoa que mandou a foto do pé. Eu falei, você acha o pé sujo, não é fedido? Odeio que mexam no meu pé. Eu falei, então, é a mesma coisa que você tem com relação aos genitários. Blá, blá, blá. Não é não. Como a pessoa não está em terapia,
entendeu? Eu Você Eu não não discute, né? guardo, não ligo que pegue no meu pé, não tenho encravada. A Raquel, eu não guardo, não ligo que pegue no meu pé, não tenho encravada. Ótimo! Isso significa que você tem uma boa liberdade com o seu corpo, com a sua genitália, né? E teve uma gestação tranquila. Então a gente vai ter que trabalhar aí as fases pós-gestação. Eu acho que eu sou um ET. Não, não é. Porque assim, se a gestação, Raquel, é uma gestação já programada, que a mãe e o pai trabalharam junto essa gestação, o útero era mais quente, então você tocava o pé no útero, você sentia gostoso, né? Então você não vai ter registros ruins da fase intrauterina. Agora, quem teve uma mãe mais estressada, que teve um monte de problema, mas o útero era frio, então e mais duro, então ela punha o pé lá, ela sentia um desconforto, né? Ou a mãe passava um sabor, ela chutava e sentia esse desconforto, né? Então você dentro do útero, você chuta a barriga de um lado e bate a cabeça do outro. Então a vida intrauterina fica muito registrada na sola dos pés e no topo da cabeça. Então, por isso que assim, você consegue descobrir muita coisa com duas perguntas bestas, né? E Se aí você já conhece começa a e trata trabalhar. aquilo, né? E você Tem hoje. observa. Ah, Quando você começa a estudar Reich, por exemplo, né? O Wilhelm Reich, não tem como você não virar sexólogo. Não tem como você não estudar essa parte, entendeu? Porque é que nem o primeiro livro dele chama Função do Orgasmo. Então ele já começa trabalhando essa questão, né? O quão importante é o prazer que você pode sentir no seu corpo sem repressão, sem culpa, né? Porque muita gente fala assim, eu sim, eu me dou o direito de ir sozinha lá. Eu falei isso. E depois que acaba, você se sente feliz ou com culpa? Eu me sinto meio culpada. Então não adiantou nada, entendeu? Tem uma pessoa que colocou aqui, ó. Sinto cócegas só de colocar a mão no meu pé. Tenho hoje em dia uma unha encravada e joanete. Então, unha encravada significa que você está engolindo sapo, tá? Então você está travando muita coisa aqui, está com mais dor de cabeça. Cócegas nos pés, foi o que eu falei. Trauma gestacional, né? Então, trauma gestacional teria que ser trabalhado, porque na vida adulta impede você de acessar brincadeira infantil te irrita. E joanete, né? Joanete é desamparo. No pé direito, pai, no pé esquerdo, mãe. Então, dependendo se essa joanete está crescendo, significa que você está sofrendo um processo de encolhimento, né? Reich falava muito isso. Nosso biossistema, ele chamava a psique e o corpo de biossistema. Nosso biossistema tem que trabalhar num sistema de contração e expansão. Um pulsar. Esse pulsar, quanto mais harmônico, mais a pessoa está bem. Se esse pulsar começa a ficar mais travado, mais para o encolhimento, você entra num processo aí de fechamento, né? A joanete é um processo que mostra uma dor aí, que houve um fechamento. Então, se não trabalhar isso, você vai ter mais dificuldade. Por exemplo, hoje tem barreira, se é no pé direito, de deixar pessoas fazerem parte do círculo social. E se é no pé esquerdo, fazerem parte do círculo emocional. E tem gente que tem os dois. Então, para você fazer parte do círculo social dela, você tem que fazer uma briga enorme. Depois que você conseguir fazer parte do círculo social, nem sempre você vai fazer parte do círculo emocional. Mas se você quer, você vai ter que brigar de novo. Aí você consegue. Aí você resolve que não era bem aquilo que você queria. Aí ela não deixa você sair. Por quê? É tão raro alguém conseguir que, depois, que encheu tanto o saco para entrar, agora vai sair, não vai. Aí começa o quebra-pau, né? é Não, interessante isso, né? ela estacionou, parou de crescer. Então significa que o trauma, de alguma maneira, você já trabalhou, né? Pé chato significa o seguinte, a pessoa, quanto mais próximo do chão, mais realista. Quanto mais côncavo, mais do mundo das ideias. Então, as pessoas com pé côncavo conseguem assistir um filme, por exemplo, de ficção científica. Agora, a pessoa de pé chato já não gosta muito, entendeu?
é um filme que foge da realidade. Interessante isso, hein? Bem interessante. Agora, e outra coisa que tem que lembrar aqui, Irmo, é que o seu curso vai ser agora final de janeiro, sobre exatamente isso que nós estamos falando, né? Isso, o curso da personalidade pelos pés começa dia 20, a primeira aula, é um sábado, né? Então, o curso sábado às 9 horas, vai até meio-dia, no dia 20, depois no dia 27, depois o primeiro sábado de fevereiro. E são 3 aulas aí, né? São 9 horas de curso, onde eu vou ter que esmiuçar uma grande quantidade de informação, a origem da técnica, como ela se formou, como era antes por Whindersson Monge, depois, boa noite, Josué, depois como eu fui colocando as coisas, dou uma passada em cima da técnica com relação às cores, aos sons, ao enneagrama, à teoria do cérebro trino, para a pessoa já ter uma noção, né? E aí, assim, o curso já está pronto, mas ainda estou esperando formar mais turmas, porque esse é o módulo básico. Aí tem um módulo intermediário, que é os pés do enneagrama, e a gente vai trabalhar bastante o enneagrama. Lu, tudo bom? Luciana Duarte. E o enneagrama também é interessante. O enneagrama também é uma técnica muito boa para trabalhar, tanto para o autoconhecimento, quanto para você fazer atendimento. Quer dizer, são 2 técnicas bem interessantes para agregar na terapia, né? É bem legal isso. É bem Carolzinha, legal. Carol Campos entrou! Beijo, Carol! Todos bem-vindos. Eu não estou lendo o comentário porque simplesmente não está aparecendo para mim. O Instagram hoje resolveu não me deixar. A Carol já fez palestra, inclusive, lá no Prática da Mente com a gente. Né? Ah, sim! Carol Ávila? Isso, né? A tríade das emoções. Sim. É excelente lá. E convido a todos vocês a conhecerem o canal Praticadamente também, que é um canal que fala muito sobre terapias. Sintam-se à vontade de ir lá no YouTube, no Instagram e de vez em quando, segunda e quarta, estamos fazendo reuniões à noite pelo Zoom, né? Quem quiser. Isso, Lilian, conta para mim, como é que surgiu o Prática da Mente? Então, o Prática da Mente, ele surgiu quando começou a pandemia ali, o pessoal estava querendo estudar Lilian, e estava todo mundo a Carol isolado. Carol Campos. Ah, Campos. Ah, tá. A tríade das emoções, lembra? Eu lembro eu não lembrava do sobrenome dela, mas eu lembro que é uma magrinha. Isso. Tá vendo como é que eu sei quem é? Gente, a Carol, um amor, ela. A Carol, eu fui fazer uma palestra em BH e passei um final. Eu cheguei na sexta, aí ela me pegou para passar a tarde comigo. A Carol me deu um suporte lá em BH, gente, que não. Nossa, sabe quando você chega numa cidade que você não conhece nada e a pessoa te dá um suporte que você sente em casa? Nossa, eu sou super grato a essa menina. Te adoro, Carol. Você mora no meu coração. Ela é um amor mesmo. Deu para ver na live lá, quando nós tivemos a reunião lá no PDM. Falamos da clínica como empresa. Uhum. Ela deu altas uma dicas. Isso. Altas dicas. Olha, quem é terapeuta vai lá assistir, porque ela entregou muita coisa ali para a pessoa que está trabalhando na clínica. Eu gostei muito das dicas dela. Muito boa mesmo. Realmente, ela não escondeu o jogo. É foguete. Ela não escondeu o jogo. Ela entregou lá bastante conteúdo lá. Para quem é terapeuta, vale a pena, hein? Porque terapia não é só saber a terapia. Você tem que saber como trabalhar, como se posicionar, como... Nossa, muito boas as dicas delas. A dica dela vale a pena. Sigam ela. Volta. Conta para mim como é que surgiu o Praticamente. Então, o Praticamente surgiu com um grupo de pessoas que estavam estudando. Entrou pandemia, né? E aí não tinha como ficar se encontrando. Então, nós começamos a nos reunirmos no Zoom para trocar o conhecimento e fazer prática online, começar a treinar o atendimento online, a hipnose online, que era uma coisa que não tinha esse hábito, né? Não se falava em terapia online
como se fala hoje. Então, nós começamos aquele estudo, aquela troca, e o grupo foi crescendo, várias pessoas entrando. Aí nós começamos a ver que tinha algumas pessoas que não sabiam algumas coisas e passamos a fazer aulas né, no Praticadamente. Então, cada dia nós nos reuníamos 2 vezes por semana e nós passamos a convidar depois, nós fazíamos essas aulas e começamos a convidar outras pessoas. E às vezes com prática, às vezes só uma palestra. E fizemos o grupo do WhatsApp com essa troca. Era um grupo só de WhatsApp na época. E foi crescendo. Conforme foi crescendo, nós começamos a ver a necessidade de dividir o grupo do WhatsApp entre dois grupos. Um grupo para iniciante e o grupo para terapeuta. Por quê? Porque nós vimos que quem estava iniciando na hipnose e não entendia nada de terapia, quando nós falávamos algumas coisas, a pessoa ficava assim sem entender, ficava muito perdida e às vezes até fazia confusão, né? E atrasava e complicava um pouco quem já estava lá trabalhando, né? E aí nós dividimos o grupo e hoje, para quem entrar, nós temos mais de 200 aulas no Praticadamente, normalmente tem 1 hora de duração, e nós temos, assim, fatos interessantes. Pessoas que entram ali sem saber nada de hipnose e começam a assistir o vídeo e tira dúvida lá no grupo. Assiste o vídeo e tira dúvida lá. Conclusão, nós temos algumas pessoas que hoje trabalham muito bem com a hipnose porque começaram Praticadamente. E temos aqueles terapeutas que não tem com quem tirar dúvida e fica sem saber, às vezes tem uma dúvida dentro de um processo terapêutico e aí chega lá no grupo, coloca lá, eu estou atendendo uma pessoa que apareceu com essa questão, que eu ainda não tinha visto, e outros profissionais que às vezes utilizam outras técnicas terapêuticas, eles dão sugestões e isso faz com que as pessoas ali... olha, eu vou dizer uma coisa, os profissionais que trabalham com hipnose são profissionais normalmente de muita boa vontade. Então isso é muito legal. Porque você, às vezes, está com um problema, já teve várias situações, às vezes até o próprio terapeuta está com algum problema, aí ele chega e fala assim, mas está acontecendo isso, e vem sempre um que vem com uma sugestão, que vem com uma dica, que vem com uma orientação. Às vezes a pessoa nem, mas eu ouvi falar, eu li um artigo disso, vê esse artigo lá se não é isso que você está falando. E aí nós conseguimos ter essa interação. Então é um grupo muito, muito interessante, muito bom. Eu convido a vocês que são terapeutas a conhecerem, e quem não é terapeuta e quer conhecer um pouco de hipnose, como é que funciona, você vai ter lá um arsenal, né, de material para isso. E o que acontece? Nós, os gestores, que hoje somos 6, que somos os que organizam, né, o grupo, nós fazemos isso nas nossas horas vagas, e aí como sem retorno financeiro, nós estamos hoje trabalhando para trazer retorno financeiro para ajudar no Zoom, porque o Zoom, para ter várias pessoas, tem que ser pago, e uma série de outras coisas mais para propaganda e tudo mais. Então, nós estamos agora começando a trabalhar para trazer recursos através de doações, através de cursos. Praticamente, ele tem até um curso, que é o Mente Terapêutica, mas o Mente Terapêutica, ele é para terapeuta que já trabalha. Sabe o que eu estava pensando também? De fazer, por exemplo, que nem eu, posso dar um curso, um mini curso, né, da personalidade pelos pés, e toda a verba desse curso ser destinada ao Praticadamente, entendeu? Então, sim, a gente uma poderia parte. também pegar não. Assim, um mini curso só para assim, um fundamento da técnica, para quem faz parte do Praticadamente, né, com um preço acessível, bem baixinho, e esse valor revertido para o Praticadamente. O André também podia fazer alguma coisa, você, né, Sim. o André, e assim a gente vai ganhando troca de curso, né? Eu cheguei a fazer no Praticadamente sobre as 7 leis do dinheiro, que foi bem interessante, tipo um workshop. Foi bem interessante porque eu até achei muito interessante, porque a pessoa entra como, vai falar de dinheiro, né? Só que muita gente ficou impressionada e falou assim, gente, eu descobri coisas que não tinha.
a parte toda emocional, toda uma parte assim que não tinha nada a ver, que interfere tanto na minha parte financeira, na minha vida financeira, e eu achando, né? Como as E coisas são ligadas, né? isso assim, é uma das coisas incríveis quando você assiste as palestras da Carol Campos, quando ela fala da tríade das emoções. Porque a Sim. tríade envolve o dinheiro, tempo e espaço. Eu acho que envolve tudo isso aí, depois tem outra tríade. Mas, assim, é muito bacana a hora que ela começa a colocar essas coisas em tela, porque você não enxerga certas coisas, você fala assim, pô, isso interfere tanto assim no meu ganha-pão, e interfere, Como o né? dinheiro é Gente, emocional, né? muito. Tanto é que teve uma vez, eu estava tendo uma palestra na Gnose, e ele começa a palestra assim, dinheiro é bom ou ruim? Aí todo mundo, né? Dinheiro é bom, dinheiro é ruim, dinheiro não sei o quê, dinheiro não sei o quê. Ele falou assim, não, dinheiro é dinheiro. O adjetivo que dá o dinheiro é você. Gi, boa noite. Né? Miriam, boa noite. Então, assim, o adjetivo é você. Então, tem gente que transfere os medos ao dinheiro. Então, ela é feia, mas tem um carro importado. Ela é estúpida, mas ignorante, mas tem uma conta com R$ 1 milhão. Então, ela usa o dinheiro como segurança. Então, se você sumir com o dinheiro dela, você tira a segurança, ela desmonta, né? Então, é bem bacana essa palestra. Foi a primeira vez que eu tive noção do quanto a nossa relação com o dinheiro é psicológica. É verdade, é verdade. Eu vou fazer novamente esse workshop. Sim, quem não é profissional pode participar do curso, sim, porque o curso, o meu pelo menos, é para quem é iniciante na técnica, e esse curso que a Lilian falou, no Prática da Mente, Também. também é para quem é iniciante em É, hipnose. Então, vocês também. podem, quem não sabe nada das duas técnicas, pode fazer ambos os cursos sem problema nenhum. Vai aproveitar muito, tá? É. E é Deixa eu bem só falar interessante. também, gente, Fala. aproveitar, eu não esqueço, a live que eu ia fazer ontem, com o Alex Cobbs, acabou não rolando, né, porque a internet dele caiu. Eu falei com ele hoje, então a gente vai fazer a live amanhã. Então amanhã, às 8 horas, eu vou estar aqui no Instagram também, com o Alex Cobbs, aí fazendo uma live falando um pouco mais sobre hipnose não verbal. Né? Vai ser uma live com uma pegada mais da hipnose não verbal com relação aos pés, porque ele também fez o curso da personalidade pelos pés comigo em julho. Né? Ele é Ele foi ótimo, o falando um Alex pouco. Cobbs é ótimo também. Ele já fez uma live lá no Prática da Não, Mente. menino incrível, menino incrível. Ele é É. estudioso, é um menino esforçado, é uma pessoa que busca conhecimento, tem a mente aberta, né, Ele é para da onde isso, é mesmo? isso. Ele é Chapada Diamantina, né? É, chapa- é, aí eu sei que é do interiorzão lá, É lá em né, Interiorzão. Salvador, né? Ele é lá para É por Salvador, Interiorzão. né? Muito bom. E aí, Então, às vezes a internet lá cai e ferrou, né? mas ele é muito bom, vale a pena. Quem puder Quem não assistir apareceu amanhã. hoje na live que eu tô cismado é o nosso amigo André Vila, né? Ele talvez ele tenha tá tendo algum compromisso, porque normalmente ele vem. Inclusive, eu tinha mandado uma chamada para ele aqui, ele não veio, eu mandei foguetinho para ele. Ele deve estar ocupado, porque ele sempre aparece. Então, por isso que eu tô achando estranho. Ele Deve estar em sempre tá por atendimento. aí. Eu às vezes atendo à noite vai até uma certa hora. Eu acredito que pode ser que ele esteja também atendendo, né? Mas é isso, eu convido a todos vocês a conhecerem essa técnica do IRMO, que eu acho muito boa, muito interessante, que é a leitura dos pés. Gente, não é leitura igual ler mão, não. Não é leitura de mão, de linha da mão, não. É você ler o formato do pé, né? Agora eu mudei até o nome da técnica. Quem me sugeriu essa mudança foi o Phil, né? O Filad. Análise do caráter pelos formatos dos pés. Né? Isso, bem melhor. É a análise Aí, do caráter, realmente. pelo formato dos pés. Aí, pelo menos, já Se fica você quer analisar o seu caráter, analisar o caráter das pessoas que você atende, trabalha numa empresa, né? Ajuda muito, porque você vai ter uma. Veja bem, não é você saber da vida da pessoa, é você saber como ela reage.
Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, você trabalha em algum lugar, lida com muitas pessoas, e você vai saber se essa pessoa é uma pessoa reativa, se é uma pessoa sem paciência, se é uma pessoa ansiosa. E aí você vai saber como lidar Não só com a pessoa. isso, você começa a se sentir normal, né? Que nem, às vezes, sabendo que você tem o dedo do pé curto, você para de se cobrar paciência. Você entendeu? Você para de se cobrar muita coisa. Porque você fala assim, gente, eu tenho o dedo do pé curto, então eu não tenho paciência. Eu tenho que arrumar métodos que vão trabalhar isso em mim. Né? Ah, eu tenho o dedo longo. Tá, eu tenho o dedo longo, então significa que eu sou reativa. Né? Então, como eu sou reativo, eu sou o quê? Subjetivo, eu sou prolixo, né? Então eu sou mais ansioso. Então eu vou trabalhar isso em mim. Então você sabendo o que você é, você começa a se cobrar menos. Que nem uma pessoa de dedo longo, ela não consegue escrever em 140 caracteres. E não é porque ela não consegue escrever em 140 caracteres que ela é burra. Uhum. A pessoa se conhece, se cobra menos, né? Essa que é a verdade. Isso também é importante, Rô, porque às vezes o que leva a pessoa a ter ansiedade, ter algumas disfunções, é justamente ela não se conhecer. Ela não saber o limite dela, ela não saber o modo que ela reage, porque quando ela se conhece, ela vai conseguir, como você falou, procurar recursos para conseguir fazer, de repente, um trabalho ou fazer alguma situação, ou melhorar um relacionamento, e ela também vai se cobrar menos, fazendo com que ela tenha menos conflito interno, né? Então é muito importante realmente. Mas assim, isso tem que servir como um ponto inicial de uma jornada. Porque tem muitas pessoas, que nem eu via muito isso no Enneagrama, da pessoa você falar com ela, principalmente nos congressos que eu participei do Enneagrama, tá? Eu sou um tipo 8. Então eu sou assim porque eu sou 8. Eu falei, tá, tudo bem, você é um 8, só que o 8 tem seta, ele pode ir pro 2, ele pode ir pro 4, então por que você não anda na seta? É que as pessoas confundem, irmão, olha só. Uma coisa é você então, descobrir o que você é, outra coisa... sabe? Eu sou assim. Não, eu sou rotular. Assim. Não, tudo bem, o seu ponto de partida era esse. Agora, aonde você quer chegar, amigo? E se você pegar e começar a justificar que sou assim, não vai resolver nada, entendeu? Então, olha, nós estamos nessa fase. Você tem que você falou. Meu pé é assim, tá, então, se meu pé é assim, eu sei que eu tenho essas ferramentas e eu sei que me faltam essas ferramentas. Então, eu vou fazer um trabalho de aprimoramento das que faltam e lapidar as que eu já tenho. Agora, eu começar a justificar, eu tenho dedo curto, dedão largo, eu falo pra caramba porque eu tenho dedão largo. Realmente, você fala pra caramba, você tem dedão largo. Então, você tem que treinar, né, o quê? Fala menos. Você entendeu? Controlar aí, né, essa necessidade de ficar criticando as pessoas, né? Então, assim, as pessoas acabam, eu falo assim porque eu tenho dedo longo. Sim, tá, e daí? Você vai continuar assim até morrer? Então você não precisa de terapia, basta você ser como você já era. Exato. Tanto é que eu aprendi isso, olha, como coisas... Eu estava na 3ª série e no liceu a professora exigia que o material fosse encadernado com um plástico rosa. Rosa xadrezinho. Sabe aquelas toalhas de restaurante? É aquele lá. E minha mãe não tinha encadernado alguns livros ainda, porque ela tinha comprado, estava fazendo a encadernação. E eu cheguei para a aula com um livro sem encadernar. E aí, a professora veio e começou a dar esporro em quem não estava com o livro encadernado. O meu, quando chegou a minha vez, eu falei assim, minha mãe está encadernando, amanhã ela falou que essa semana ela termina. O cara de trás virou para a professora e falou assim, não, minha mãe falou que não vai encadernar porque rasga. Né? Vai rasgar mesmo a encadernação, vai estragar o livro de qualquer jeito. Aí a professora olhou para ele e falou assim, você come? Ela falou assim, como? Todo dia? Ele, todo dia. Mas por que você come se você vai fazer cocô? Você toma água? Tomo. Por que você toma água se você vai fazer xixi? Aí o cara ficou olhando, fala isso pra sua mãe. E se ela não gostar, fala pra ela vir falar comigo. Eu falei, não. Aí você começa a ver, você fala assim, que patada, né? Isso na 3ª série.
Então, assim, e isso gravou, sabe quando você fica com isso? Você fala assim, tá, eu vou fazer, mas eu vou fazer por quê? Porque eu preciso naquele momento. Simples assim. Ah, É, mas depois eu faço outra coisa, mas agora eu preciso fazer isso. a pessoa se conhecer é para ela viver melhor, né? Não é para ela botar um rótulo. Eu sou assim. E falar para as pessoas que sou assim, tipo, me engula. Me engula porque eu sou É, assim. tipo assim, Não você é tem que me isso. aceitar. Não, teve uma vez, um cara olhou pra mim, aí, eu chamei, eu tava com um problema com relação a ele, né, num grupo que a gente frequentava, e eu virei pra ele e falei assim, eu quero que você dê um pulo aqui no meu escritório que eu preciso conversar com você. Ele chegou, né, eu falei, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, eu tô com depressão, eu tô com isso, eu tô assim, eu tô assado, blá, 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 blá. Falei, tudo bem. Você está com depressão, você está assim, você está assado, blá, blá, blá. Você já foi procurar um psicólogo? Não. Falei, então, quer que eu vá junto com você? A gente vai procurar um psicólogo? Não precisa. Você quer que eu faça algumas sessões de hipnose com você? Não. Eu vou me resolver. Falei, olha, é o seguinte, amigo. Você tem 15 dias Para para resolver. resolver. Caso contrário, você vai ser expulso. Você entendeu? Você tem que me compreender. Eu falei, não, eu não tenho que te compreender. Eu não tenho nada com relação a você. Eu tenho tudo que você está pensando com relação a mim mesmo. E você deveria ter com relação a si mesmo. Então, não tenta colocar que eu tenho que fazer alguma coisa por você, porque eu não consigo fazer cocô por você, não consigo fazer xixi por você, não consigo ser feliz por você. Então, esquece. Eu não tenho que te compreender. Eu tenho que te aceitar e muitas vezes te tolerar. O que eu gostaria era de conviver com você. Mas hoje está nesse nível. Então, se chegar num nível um pouco mais baixo, eu prefiro que você saia do grupo. Você entendeu? Passou uma semana, ele me ligou e falou assim, olha, fiz terapia, estou um psicólogo, estou nisso, graças a Deus, estou melhorando, muito obrigado pela dura que você me deu, tal, tal, tal. Mas é uma pessoa que vira e mexe, até hoje, do nada ele olha para você e fala, você tem que me compreender. Eu falo, não tem. Eu não. Eu É, tenho as que pessoas me elas têm hábitos compreender e disso. olha que eu estou fazendo um grande esforço. Agora, imagina eu me compreender e ainda compreender você. Tá difícil para mim compreender, imagina compreender o outro. Então, assim, É, cada um tem que fazer a sua parte, nego. verdade. Isso daí está acontecendo em todos os setores, em todas as áreas. As pessoas falam assim, mas eu sou X. Você tem que me engolir. Porque eu sou assim. Você tem que entender que eu sou assim. E não é bem assim. Você é assim? Legal. O que você vai fazer para melhorar isso? Para mudar isso? Para ficar melhor o convívio? O que você vai fazer para ficar uma coisa mais gostosa, né? Mas não, a pessoa quer Não, que. Aí fica o um. que eu fico louco às vezes, pessoas que têm, por exemplo, grau hipnóticos altos, bons, e não trabalham isso. Elas sofrem com o grau hipnótico que tem, porque ele vira uma limitação, né? Hoje está na moda falar crenças limitantes. O não trabalho do próprio grau hipnótico vira uma crença limitante. Sim. Ela sabe que tem, às vezes, assim, já fez sessões ou já participou de alguma coisa, sabe que tem um grau hipnótico alto. Eu estava conversando com uma pessoa hoje a respeito disso, porque ela tem isso. Eu falei, olha, você tem que trabalhar isso, você tem que fazer. Não quer fazer sessão comigo? Vai fazer com outra pessoa. Mas vai trabalhar isso, porque isso está interferindo demais no seu processo. Assim, sabe o que ela falou para mim? Não, eu vou. Eu falei, mas quando? Você está falando isso faz 2 anos. E aí ela chega sempre com as mesmas reclamações. Sabe? Chega uma hora que, tipo, paciência é legal, mas Tem tem limite. limite, entendeu? Tem limite, até com um terapeuta, né? Por mais que você trabalhe, tem limite, entendeu? E assim, Verdade. e o que a gente sente muitas vezes como terapeuta é frustração, sabe? Porque você vê o potencial daquela pessoa, você vê que aquela pessoa pode ser até mais que você, que ela tem tudo isso dentro dela, aquela chaminha que se acender, ela pode despontar. E ela, não quer não. Nossa, isso dá um aperto no coração, gente. Vocês têm É noção. verdade, é verdade. Ver que a pessoa pode melhorar, ser melhor, né?
tem potencial, isso realmente é muito triste. Pode desabrochar, pode, né, ser feliz, pode, né, fazer feliz as pessoas que estão em volta dela, pode melhorar a qualidade de vida dela e da família e até, sei lá, se não namora, arrumar namorado, se já namora, conseguir casar, e se já é casada, conseguir, né, deslanchar no casamento. Então, assim, sabe, o potencial está aí, só que se você não for buscar, né, ninguém vai bater na sua porta para falar, olha, amiga, é sua vez, vem cá. Não tem essa, entendeu? E as pessoas estão precisando se conscientizar disso, sabe, irmão? Porque eu vejo muitas pessoas se rotulando e não fazendo nada para melhorar, para modificar, Tipo, para sair me aceita, me engole, sabe? Meus agalos, vocês vão ter que me engolir. Infelizmente está acontecendo muito isso com as pessoas. Isso vai criando atrito, vai criando as pessoas começam a entrar até um problema de relacionamento, trabalho e com ela mesmo, né? Ela começa a criar problema com ela mesma. Ela começa a ter às vezes até problema de saúde e não sabe por quê, porque ela está sendo né? Quando você lê A Biopatia do Câncer, de Reich, por exemplo, que é um livro que ele já fala mais das couraças, do encouraçamento, dessa parte da energia orgão, que já está mais forte na vida dele, né? Dessa parte da energia do orgasmo, da repressão sexual. Então, é um livro que ele mostra nitidamente uma ameba, você entendeu? Se encolhendo, e aí se ferrando. E uma ameba não tem cérebro. Ele fala assim, se uma ameba tem esse potencial de se ferrar, imagina nós. Porque a ameba não tem sistema repressor. Nós temos sistema repressor. Pior ainda. A André chegou lá. Demorou, mas chegou. Agora, tá vendo? Agora que ele chega, agora que ele tá quase... no final, né? Chegou para falar um salve. Entendeu? Só agora que a gente já tá quase terminando, indo embora, ele chega. Eu não consigo ler, né? Eu só consigo saber que... Isso, amanhã começa às 20 horas também. E amanhã é o Alex. Então, aqui a Raquel falou sobre ela pode achar o equilíbrio. Sim, o equilíbrio funciona como? O Reich explicava o quê? Você tem um prazer e um desprazer, né? Então, quando você tem um desprazer maior do que o prazer, a balança está desequilibrada, você tem um processo de fechamento. Quando você também tem muito prazer e pouco desprazer, você também está tão expansivo que também não tem uma coisa adequada. O certo é ter o equilíbrio, né? E nesse equilíbrio, as forças antagônicas elas têm que trabalhar certinho. Então, se você tem muita dor, você tem que ter mais prazer. Se você está tendo muito prazer, você tem que procurar se colocar em situações que envolvam sair da sua zona de conforto para você começar um processo de crescimento, né? Então, tudo isso depende do quê? De parar e se conhecer. Quanto mais você se conhece, menos você precisa que os outros digam para você quem você é. Muito prazer, seu André. Vamos finalizar, peraí. Vamos fazer o que ele mandava fazer com você, peraí. Vai chamar ele? Ele deve estar. Ele deve estar jantando, deve estar sem barba para fazer. Sem barba, como é que é? Sem fazer a barba. Sem barba ele não vai. Ele não fez a semana inteira, você acha que ele vai fazer hoje? Tem que fazer hoje, pelo menos, né? Desculpa, ele vai dar. Ele vai falar assim, ó. Tô dando comida pra Luísa. Pentei o cabelo. Não, ele vai falar que tá dando... Pior que ele tem uma Luísa, tá? A filha dele se chama Maria Luísa. Também? Ele tem uma Luísa. Olha lá. Aí aceitou lá. Desculpa aí, querido, mas eu fiz a barba. Gente, ninguém dá barba! Não acredito! Não falei que na minha live ele ia aparecer de barba feita? Hein? Na minha ele apareceu de barba feita. Nem acredito. Ele não apareceu ainda, não. Não tá aparecendo pra você? Maldade no coração. Não. Ele tá aqui, eu tô vendo ele aqui de barba feita, Irmo. Não dá pra acreditar, Irmo.
Viu? Falei a semana toda. Ó, foi falando a semana. Viu como é que a hipnose às vezes não é de primeira? A gente tem que ficar falando a semana toda para a pessoa. São os gatilhos. São os gatilhos, né? A gente vai, fala, de repente o negócio. Tchum, 1, 2, 3, durma. Lisandra, foi. Beijão, saudade. Viu só, irmão? Fábio, nem você. Agora abriu. Olha lá, tá mesmo de barba feita, cabelo arrumado. Tá Olha, vendo? que maravilha! Finalmente, pelo menos no dia da minha live, né? Não é? E eu tô adorando esse projeto. Quero mais que muita gente procure para fazer conhecimento dos pés. Agora, quando eu vi prazer, eu falei, sou obrigado. Sou obrigado a entrar. Muito prazer. Então, André, amanhã, a live que ia ser ontem, né? Que graças a Deus você me salvou, vai ser amanhã com Alex Clobes. Então, amanhã, às 20 horas, não teria, mas agora vai ter uma live também. Né? Então, só não vou fazer live domingo, aí segunda a gente começa uma outra saga aí, até o curso, né? Então, a gente tem 15 dias de live aí pra gente ir explorando. Muito bom, para o pessoal ir conhecendo, né? Tirando as dúvidas. Eu vou falar para você, a conversa de ontem com a Lilian, tudo junto, assim, foi assim, muito gostosa, porque eu comecei a linkar a numerologia, o tarô, junto com o Reich, todo esse processo terapêutico para moldar meus vídeos também. Eu achei bacana. É muito legal essa troca. Amo demais vocês. Ó. Gente, 21h15, tá 1h15 de vídeo. Vamos lá que eu vou jantar. Agora que eu vou jantar. Felizmente, você demorou para chegar, cara. Não, você até demorou meia-noite. Chegar, senão a live fica muito extensa, aí as pessoas não vão assistir. Eu trouxe biscoito, eu quero biscoitar. Não dá. Eu quero ser o Aonde influenciador. você estava que você demorou para chegar? Demorou muito, hein? Tá vendo entendimento. Tá vendo? Só tá chovendo em São Roque, em Campinas não tá chovendo? Aqui? Não, ainda não. Aqui tá no Rio de Janeiro caiu uma chuvinha. Caiu uma chuvinha aqui. Com raio, trovão e relâmpago. Fala aí as últimas considerações. Espera aí, Ana, não pode não. As últimas considerações. Bem, pessoal, façam quem puder. Olha, não vão se arrepender. Faça esse curso que o Irmo vai começar dia 20 de janeiro, não é isso? Compre o livro dele, que é maravilhoso. Ele é um profissional maravilhoso, um terapeuta, trabalha com hipnose não verbal, faz a leitura dos pés, que não é... Como é que é na leitura? Como é que é o nome? Análise do caráter pelo formato dos pés. Melhor, ele faz a análise do caráter pelo formato dos pés e, em cima dessa análise, ele faz a terapia. Então, e se você é terapeuta, você pode fazer como autoconhecimento, e se você é terapeuta, você pode fazer para agregar na sua terapia, que é muito legal, né? E, então, gostei muito de participar, Irmo, muito obrigada, gratidão por ter me convidado. Quem é do Rio de Janeiro e precisa de terapia, procurem a Lilian, é uma terapeuta que é estudiosa, ela é hipnoterapeuta, trabalha com florais, trabalha com uma série de terapias diferentes. Ela não quis falar para não humilhar a gente, mas ela tem um arsenal de ferramentas aí que vale muito a pena para quem é do Rio de Janeiro. Né? Espero que ela consiga abrir logo o espaço em Copacabana, porque daí eu vou, né? Copacabana é Copacabana, não é tão legal, mas Copacabana é Copacabana, né? Eu vou, porque Copacabana é conhecido no mundo inteiro, onde eu vou vendendo? Copacabana, cara. Pô, mas quem não é do Rio, eu faço atendimento online. Eu faço atendimento online para quem não é do Rio. E para quem é de São Roque região, procurem o André. Também é um outro terapeuta incrível, né? Vocês vão entender um pouquinho mais aí sobre essa parte de ser atendido por uma pessoa que tem um grau hipnótico alto, que é muito mais fácil, porque ele já entra na tua mente, já vai buscar o que precisa e já começa a fazer o que tem que fazer, né? As ferramentas dele também são incríveis. O André, ele tem um conhecimento de... hipnose não verbal. Não. O conhecimento do André é mais legal ainda, porque são conhecimentos que vêm do cotidiano, né? Do dia a dia, da época da avó dele, né? Como usar, por exemplo, a cinza
do fogão a lenha, como fazer um banho disso, um banho daquilo, né? Que são aquelas simpatias que as pessoas do campo usavam, quais as ervas que eram usadas, que hoje a gente tem que batalhar, às vezes, para encontrar aqui na cidade, né? Tomar um banho, por exemplo, de guiné, um banho de alfazema, um banho de capim-limão, né? Então, assim, é bem bacana, porque cada erva tem o seu porquê, né? Daquele que está sendo passado. As espadas de São Jorge, de Ançã, Santa Bárbara. Eu vou contar, vou dar uma dica para quem está assistindo a gente aqui. Existe um banho muito poderoso chamado banho de fogo, que eu aprendi na infância, como você falou. Antigamente eu fazia isso no fogão a lenha da família, né? Agora não tem mais fogão a lenha. Mas eu normalmente uso o bico do fogão, coloco umas pedras de carvão, deixo ficar bem incandescente e faço um banho de ervas, ou até uma água, e faço aquele barulhinho do tch, depois eu despacho na rua. Aquela água, ela vai trazer um aquecimento, um movimento de vida para a pessoa. Mas ela tira a pessoa... Mas ele passa no corpo, não? Ele só faz isso e joga dentro da água? O carvão você despacha, né? A palavra é descarta. Pode descartar no lixo, pode descartar na rua, num pé de uma árvore do jardim. No mato, né? Num pé de uma árvore, porque dentro da cidade a gente não tem, nem todo mundo tem. Mas aquela água, ela vai trazer movimento energético para o seu dia a dia. Essa água é para beber, para banho? Não, essa água você joga do pescoço ou da cabeça para baixo? Olha, eu vou falar para você como minha avó me ensinou. A cabeça faz parte do corpo. Então, sempre da cabeça. Algumas ervas você toma cuidado de acordo com a pessoa. Se ela tem uma iniciação em algum culto, alguma coisa assim, você toma alguns cuidados. Mas, de modo geral, cabeça e corpo sou eu comando, espiritualidade é espiritualidade. Não é? Então tá bom, gente. Brigadão. Fechamos com essa dica incrível do André aí. Lilian, obrigado pela participação. Obrigada. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você numa sexta-feira. André, brigadão por participar de novo. Obrigado por ontem. Você salvou a lavoura ontem. Tá? Beijo, pessoal. Beijo para todo mundo que assistiu até agora. Obrigada para todo mundo que assistiu. Amanhã temos live às 20 horas. Estou aqui de novo. Abração, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.